Olá, meus caros amigos. Está no ar o podcast Perdi o Lápis. Um podcast para falar sobre recomeços. Eu sou Otávio de Carvalho, psicólogo, amante das artes, da literatura e me considero um partidário da aprendizagem. Bom, eu começo explicando o nome desse podcast. Perdi o Lápis. Bom, eu não nasci no mundo digital, não sou um natural deste século XXI. Para quem nasceu nos anos 80, a vida era bem diferente. A vida tinha uma outra velocidade e mesmo que a gente considerasse que aquele momento já era um momento de altíssima tecnologia, um momento de velocidade extrema na informação, hoje nós que estamos aqui em 2023, sabemos que não é bem assim. Os anos 80, anos 70, 60, eram anos comparados com os de hoje, bem diferentes. Por exemplo, fazer compras era diferente. É claro que ainda existem os locais habituais, as coisas não vão desaparecendo. Quem quiser ir, por exemplo, num sábado pela manhã, visitar uma feira livre, vai poder fazer isso sem qualquer problema. Mas quando eu falo que hoje as coisas estão bem diferentes, eu estou falando, por exemplo, de compras pela internet. Enquanto você degusta da nossa companhia aqui nesse podcast, você pode muito bem entrar no seu aplicativo iFood e pedir um pudim, pedir uma pizza, seja de marguerita ou calabresa, mas você vai ter em alguns minutos alguém entregando comida para você. Da mesma forma, se você encontra um objeto, um computador, uma câmera, um notebook moderno e pode fazer essa compra pela internet, a saber, pode vir um objeto da China diretamente para você. Tudo bem que algumas pessoas dizem que entre China e Brasil as coisas são muito mais rápidas do que entre Curitiba e qualquer outro lugar do Brasil. Brincadeiras à parte, mas a velocidade das coisas realmente mudou muito. Antigamente, se você quisesse assistir a um filme, você teria que ir a uma locadora. Eu lembro muito bem, quando eu tinha meus 10 anos, eu ficava muito feliz quando chegava às sextas-feiras e o meu pai trazia, 4, 5, 6, 7 fitas para a gente assistir. 7 filmes. Nossa, era muito bom, era maravilhoso. Sempre, claro, trazia filmes infantis e trazia os filmes que ele gostava, que eu lembro que ele gostava muito de filmes de ação policial. E aí, hoje em dia, se eu quiser assistir a qualquer filme, aqui mesmo no computador, no celular, dentro de streams como Netflix, a Amazon, você assiste uma quantidade de filmes imensa e você não vai precisar rebobinar. Bom, se você é nativo digital, se você nasceu do ano 2000 para cá, pode achar estranho essa palavra rebobinar, mas sim, as fitas tinham bobinas por dentro e você tinha que devolver, e como eram fitas, elas tinham um início e fim, para devolver à locadora e não levar uma multa, você tinha que colocar o filme no início de novo. Você tinha que rebobinar a sua fita para entregar à locadora. Da mesma forma, se você quisesse conhecer alguém, quisesse ter algum relacionamento com alguém ou conhecer, você ia ter que sair de casa, você ia ter que se movimentar, você ia ter que entrar em contato com outras pessoas. E nos anos 80 e 90 eram comuns as pessoas da turma, da escola, das quintas séries, sexta séries, oitava série, segundo ano, fazerem pequenas festas
ou na casa de alguém, ou em algum clube, e você, se quisesse realmente se envolver com alguém, ia ter que ir atrás, ia ter que sair de casa, colocar seu perfume, se arrumar direitinho e se aventurar. Se você for tímido, ia ser um sofrimento. Hoje em dia as coisas mudaram. Existem aplicativos de relacionamento. Imagine você, isso nos anos 80. Né? Então, o mundo realmente mudou. Estudar, no meu tempo, quando eu queria muito estudar, isso até a faculdade, gente. Eu tinha que ir à biblioteca, encontrar livros que eu não tinha para fazer meus trabalhos, ou para conhecer alguma coisa diferente. Então eu ficava louco quando eu entrava ali na biblioteca da UFRN, ia lá na seção de arte, na seção de história, e passava horas depois da aula entre os livros, me debruçava. Você podia pegar acho que até 3 livros, você ainda podia pegar para ler. Passava um tempo com ele, depois você tinha que devolver. E assim eram as coisas. Hoje em dia, se você quiser estudar, basta ter um celular. Você entra num canal do YouTube e assiste aula de absolutamente qualquer coisa. Se você quiser aprender a fazer pão, se você quiser entender como funciona liberalismo e comunismo, se você quiser aprender a fazer papel machê, tudo você consegue no YouTube. Eu estou falando do YouTube, mas universidades também dispõem plataformas para quem quiser fazer pós-graduação, graduação, e tudo sem sair de casa. A gente conhecia o mundo pela televisão e pelas revistas. Para você ficar ligado nas notícias, você tinha que assistir ao Jornal Nacional. Você tinha que realmente sair olhando nas 3 ou 4 opções de televisão, que é outra coisa também que mudou demais, para saber sobre a queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, guerra na Iugoslávia. Então tudo isso você tinha que ir atrás. Hoje em dia é muito fácil. Você pode acompanhar sites de notícia, você pode acompanhar podcasts de notícia, e tudo na sua mão. Hoje a situação é completamente diferente. Cada um de nós, com o celular, é potencialmente capaz de gerar a própria notícia. Imagine você, desde eventos como o da Primavera Árabe, nós, seja no Twitter, no Instagram, no YouTube ou outra rede que venha a surgir no futuro, nós temos esse poder de noticiar um acontecimento. Infelizmente, também esse poder nos dá a possibilidade de gerar caos, de gerar mentira, que são as fake news. O nome desse podcast tem tudo a ver com essa grande mudança, que já é a atualidade dos nossos tempos. Perdi o lápis e ganhei a tela do touchscreen, a tela do smartphone. Perdi o lápis e ganhei a possibilidade de visualização instantânea e independente de mídia profissional. Claro, elas ainda existem, mas não apenas elas detêm o poder da informação. Eu também posso ser gerador dessa notícia. Eu faço esse trocadilho, perdi o lápis, porque eu realmente eu tenho um problema com perder coisas. A minha esposa que o diga, eu sou muito, muito, muito bom em perder, seja lápis, carteira, caneta, cartão de crédito. Eu realmente sou muito bom nisso. É claro que eu já diminui muito esse poder de perder tudo. Hoje já tenho alguns lugares certos dentro de casa para guardar chave, guardar cartão. As coisas melhoraram bastante. Tá? No entanto, isso pode ser mais uma fake news. Vai que eu estou criando aqui a informação de que eu não perco mais nada. E na verdade perco. Bom, nós vivemos essa renovação em nossas vidas o tempo inteiro. Transformações podem causar impactos significativos. Tá? As pessoas mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamento. Isso é outra coisa que também é diferente dos anos 80 para cá.
Antigamente você via famílias cujos pais passavam décadas no mesmo emprego. Eu vejo meu pai passar 20, 30 anos no emprego, os pais dos meus amigos. Hoje em dia as coisas são muito mais fluidas, as coisas são muito mais líquidas e as coisas mudam o tempo inteiro numa velocidade incrível. E além do fato que hoje você pode ter 2, 3, 4 empregos ao mesmo tempo, várias fontes de renda. Isso nos anos 80 era algo realmente muito raro. Esse podcast é para falar sobre isso, para falar sobre mudanças. Por falar em mudanças, eu mesmo já morei, acho que em mais de 20 casas diferentes. Eu não sou cigano, tá? Apesar do meu sentimento de que eu possa ser. Eu já morei em mais de 20 casas diferentes, desde casa pequena no interior, do lado de Canavial, até apartamentos em bairros movimentados de capitais, como Recife e Natal. Mas a mudança que eu quero tratar aqui nesse podcast, essa mudança que a gente vai trazer semanalmente, ou até mais que isso, não é só apenas uma mudança física, não é só a mudança desses acontecimentos que a gente vem comentando aqui ao longo desses minutos, mas aquela mudança quando investimos o nosso aprendizado em reflexão. Por exemplo, veja você que eu falei sobre meu hábito de perder coisas e a gente perde por irresponsabilidade e a gente termina se prejudicando muito com isso. Para você ter uma ideia, eu já estive em outra cidade para resolver um problema, resolver uma questão, e nesse momento em que eu estive resolvendo esses problemas, eu perdi um documento importante que eu não deveria ter perdido de jeito nenhum. Isso me causou um constrangimento. A minha sorte é que eu tinha deixado o documento em um táxi, e o táxi tinha passado pelo hotel, eu consegui entrar em contato com a empresa de táxi, consegui recuperar o documento. Mas imagine que isso podia ter me causado um prejuízo muito maior, não só a mim, mas como a outras pessoas também. Então, sim, esse acontecimento me fez refletir, esse acontecimento me fez pensar o quanto eu poderia prejudicar por irresponsabilidade, né, por bobeira mesmo, leseira, de não prestar atenção, de talvez prestar atenção em outras coisas, e as coisas que eu deveria prestar atenção não prestei. Então sim, a gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo também com a reflexão. A ideia desse nosso podcast é bem isso, é trazer um pouco à luz das grandes mudanças que nós pretendemos para as nossas vidas, trazer à luz um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, porque a filosofia ela pode nos ajudar sim nesse momento de reflexão. Imagine que há 2.500 anos pessoas vêm pensando, refletindo, tentando quebrar a cabeça com coisas imensas, como a existência ou não de Deus, e coisas pequenas, como o simples fato de aprender por ter perdido alguma coisa. O filósofo hoje em dia, ele não pensa, ele não para tanto assim para refletir sobre as grandes questões cosmológicas, mas a filosofia do dia a dia é esse refletir do dia a dia, desde limpar, separar o lixo reciclado, que impactos isso podem causar na nossa vida, que impactos pode causar na vida das pessoas, até questões como eleições, direito de voto, democracia. Então, espero que você curta esse podcast. Nós vamos ter realmente muita coisa legal daqui para frente, que a gente já está construindo, que a gente já está fomentando. Se você gostou, acompanhe, compartilhe. Este é apenas o primeiro episódio do que vem por aí.
Um grande abraço e até a próxima.